Tudo bem, doutores? Respiraram, tomaram um café? Vamos lá, então. Nós acabamos de falar, né, dessa parte aqui relacionada ao condomínio de lotes, tá? Demos algum panorama razoável aqui por cima. É importante saber que está previsto no nosso Código Civil, tá? Mais uma inserção, na verdade, que nós tivemos com essa lei, foi o dos conjuntos habitacionais. Tivemos um regramento dos conjuntos habitacionais, né? Serão regularizados como conjuntos habitacionais os núcleos urbanos informais que tenham sido constituídos para alienação de unidades já edificadas pelo próprio empreendedor, público ou privado. Conjuntos habitacionais podem ser constituídos de parcelamento do solo com unidades edificadas, isoladas, parcelamento do solo com edificações em condomínio, condomínios horizontais ou verticais, ou ambas as modalidades de parcelamento e condomínio. Olha que interessante. Lembra que nós falamos no bloco passado, condomínios horizontais ou verticais? Já sabe o que significa, né? Ah, não assisti. Então, assiste lá, que eu não vou falar de novo, não. É importante isso aqui. As unidades resultantes da regularização de conjuntos habitacionais serão atribuídas aos ocupantes reconhecidos, salvo quando o ente público, promotor do programa habitacional, demonstrar que, durante o processo de regularização fundiária, há obrigações pendentes, caso em que as unidades imobiliárias regularizadas serão a ele atribuídas. Ok? Olha que interessante, a atribuição de unidade. A atribuição de unidade é um dos elementos, um dos passos que nós temos no condomínio edilício, tá? 60. Para aprovação e registro dos conjuntos habitacionais que compõem a REURB, ficam dispensadas a apresentação do habite-se e, no caso da REURB-S, as respectivas certidões negativas de tributos e contribuições previdenciárias. Na realidade, doutores, quando nós estamos tratando de regularização fundiária, nós estamos sempre, como eu posso dizer, é uma autorização para que seja desburocratizado o procedimento. O fim é a desburocratização do procedimento de regularização daqueles imóveis, daqueles bens. Maravilha? Então, como tem o seu objetivo, as leis autorizam expressamente essa maleabilidade, né, flexibilidade da lei. Se aplica em uns casos, em outros não, certo? Condomínio urbano simples. Quando o mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de REURB, condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminadas na matrícula a parte do terreno ocupada pelas edificações, parte de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para as unidades entre si. O condomínio urbano simples será regido por esta lei, aplicando-se no que couber ou disposição na legislação civil, tal como 1331 a 1358 do Código Civil de 2002. Ou seja, isso aqui se aplica no que for compatível, doutores, o condomínio edilício. Na realidade, condomínio lá, previsto lá no Código Civil. Ok? Então, essas áreas aqui, olha que interessante. Nós temos aqui, é muito semelhante, ó. Parte do terreno ocupado pelas edificações, parte de utilização exclusiva. As áreas que constituem passagem para as vias públicas seriam áreas comuns ou para as unidades entre si. Tá? Eu tenho para exclusiva, comum. Tá? Instituição do condomínio urbano simples será registrada, ato de registro, estrito sensu, na matrícula do respectivo imóvel, na qual deverão ser identificadas as partes comuns ao nível do solo, partes comuns internas à edificação, se houver, e as respectivas unidades autônomas, dispensada a apresentação de convenção de condomínio. Olha, interessante isso. É como se fosse um condomínio edilício sem necessidade de convenção condominial. Ah, mas eu não posso ter um condomínio sem convenção condominial, um condomínio edilício? Não. Não pode, não há como. Um dos requisitos do registro da instituição de condomínio é a apresentação do instrumento de convenção condominial. Ah, professor, mas tem condomínio aí que não tem convenção. Tem. Os condomínios foram criados antes de 64. Tá? Não tem convenção registrada no registro de imóveis. Então, a convenção do condomínio, doutores, veja bem, para recordar, condomínio edilício, eu faço o registro da instituição, especificação de condomínio na matrícula do imóvel, que é o livro 2, e o registro da convenção, do instrumento de convenção condominial, é no livro 3, livro de registro auxiliar, tá? Para valer perante
terceiros. Perfeito? E se não registrar? Se não registrar, eu não consigo registrar a instituição em especificação. E se o condomínio já está registrado da instituição de condomínio, que veio antes da Lei 4591 de 64, tá? Que era por um decreto, eu não me recordo o número. Se foi regido por esta lei, o que acontece? Para que esta convenção de condomínio valha perante terceiros, é obrigatório o registro dela lá no livro 3, registro auxiliar. Pô, professor, mas o condomínio já está constituído há muito tempo. Qual o problema? Ele vai fazer a adequação disso para o novo Código Civil e vai fazer o registro da instituição, da convenção. Muito comum serem prenotados no registro de imóvel instrumentos de alteração da convenção. Convenção essa que nem foi registrada. Esses títulos são devolvidos, é negado o registro. Por quê? Porque na realidade o que deve ser registrado é a convenção do condomínio na ocasião, porque não existe registro para ser alterado. Então eles já fazem um registro da convenção, até fazem uma referência que foi criado lá atrás, né? Ou seja, antes de 64, fazem com todas as regras já atinentes ao novo Código Civil e é registrado no livro 3, a convenção, para valer perante terceiros. Perfeito? Vamos lá. É muito comum, doutores, condomínios, vamos chamar de condomínios irregulares, porque muitas vezes o incorporador construiu, saiu a bits, só que não fez a instituição de condomínio. Muitas vezes não saiu a bits por algum problema com a edificação, mas o pessoal já está tudo morando. Inclusive estão vendendo frações vinculadas à futura unidade, etc. Ok? Ou venda de coisa futura. E aí eles fazem uma convenção de condomínio internamente para servir de regramento entre eles. Por isso que na própria lei menciona que a convenção de condomínio, enquanto não registrada, só obriga os signatários, não obriga terceiros. Ok? Não obriga, não vale perante terceiros. Perfeito? Só vale perante os condôminos em si. Maravilha? Para valer perante terceiros, obrigatoriamente a necessidade do quê? Do registro. O condomínio precisa promover uma execução de um prestador de serviço, não vai conseguir promover a execução. Por quê? Porque não vale perante terceiros, não vai poder contratar com um terceiro. Ok? Juridicamente, condomínio não existe. Perfeito? Professor, mas tem um monte que já fez. Então, aqui é concurso público, doutores. O jeitinho que acontece por aí, nós fugimos do jeitinho. Perfeito? Vamos lá. A instituição de condomínio urbano simples será registrada na matrícula respectiva imóvel, no qual deverão ser identificadas as partes comuns, etc. Após o registro da instituição de condomínio urbano simples, deverá ser aberta uma matrícula para cada unidade autônoma. Ó, que maravilha! A qual caberá unitariedade matricial, hein? A qual caberá como parte inseparável uma fração ideal do solo e das outras partes comuns, se houver representada na forma de percentual. Para quê? Por que eu preciso ter uma fração? Por quê, doutores? Porque se o condomínio ruir, se o condomínio vier a ruir, eu tenho o quê? Eu tenho uma parcela daquele terreno. Certo? A fração ideal do terreno, que é a fração correspondente à minha edificação no terreno todo. Se o edifício, vamos chamar assim, as construções vierem a ruir, é aquilo ali que eu tenho direito. E aí nós optamos por reconstruir ou vender, e aí cada um vai passar a ter aquela fração no terreno. Perfeito? Então vamos lá. As unidades autônomas constituídas em matrícula própria poderão ser alienadas e gravadas livremente por seus titulares. É igualzinho ao condomínio edilício. Nenhuma unidade autônoma poderá ser privada de acesso ao logradouro público, também característica do condomínio edilício. A gestão das partes comuns será feita de comum acordo entre os condôminos, podendo ser formalizado por meio de instrumento particular. Gestão de partes comuns, perfeito? A utilização das partes comuns, como gerir as partes comuns, formalize-se por instrumento particular. No caso da REURB-S, a averbação das edificações poderá ser efetivada a partir de mera notícia a requerimento do interessado, no qual conste a área construída e o número da unidade imobiliária, dispensada a apresentação de habite-se e de certidões negativas de tributos e contribuições previdenciárias. Olha lá, doutores, eu dispenso. É brando, nada disso é permitido dispensar no condomínio edilício puro, da 4591 de 64. Perfeito? Nada disso é permitido dispensar. Aqui no condomínio urbano simples, sem problema. Da arrecadação de imóveis abandonados, isso aqui eu vou